Vou dar início então à aula de hoje aí, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais puxada, vai ser mais voltada para a parte de matemática. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, só um momento. Eu vou primeiro passar aqui para vocês os slides e logo em seguida já entro pelo Overleaf para a gente conseguir ver na prática tudo que a gente vai passar. Bem, como eu falei, hoje a nossa aula vai ser focada mais para matemática, referência e citação. A gente vai passar um pouco pelo conteúdo de matemática e depois a gente vai para essa parte de referências e citações, que é muito utilizado no âmbito acadêmico, principalmente. Bem, começando aqui, então, a gente tem que fazer a adição de 3 pacotes, principalmente, que é o pacote, o GraphicX, o ASMath e esse último que eu não sei falar direito, mas enfim, a gente precisa adicionar esses 3 pacotes no preâmbulo, que nem a gente costuma já adicionar os pacotes, sem muito segredo. Ainda no preâmbulo, a gente tem a opção de criar teoremas, né? Teoremas são algumas afirmações que são provadas verdadeiras, assim. Só que a gente consegue utilizar, não, isso aí a gente pode utilizar tanto para matemática quanto para algumas outras utilidades em si, quando a gente está fazendo o nosso documento. Eu vou depois mostrar um pouco mais na prática, mas basicamente aqui a gente está declarando o teorema. Aí esse daqui seria a tag que a gente vai utilizar. Então, na hora que a gente está escrevendo nosso documento, a gente utiliza essa tag e ele vai nos voltar essa palavra final. Vou mostrar também tudo na prática, porque só vendo aqui pelos slides é um pouco complicado. Só que isso aí não se resume a só a teoremas, definições. Se a gente quer utilizar alguma outra coisa para, não sei, por exemplo, exemplos, aí a gente pode colocar uma palavra que vai ser o identificador, nesse caso aqui seria teor para teorema, def para definição e pro para proposição. A gente pode colocar alguma coisa que não tem nada a ver com isso, também vai funcionar. Aqui é basicamente o que eu estava falando, né, que os teoremas são utilizados mais para formatar e apresentar declarações matemáticas, e a gente utiliza daquele jeito que eu falei, ó. Esse aqui seria a palavra-chave que a gente vai estar usando, então a gente começa o teor, seria o teorema, e em seguida a gente pode colocar o que a gente tem dentro do conteúdo, né, do teorema. Então esse aqui seria o conteúdo voltado para a gente, e vai aparecer como teorema, e aí eu vou mostrar para vocês depois na prática, que é um pouco mais simples de vocês entenderem. Vendo por aqui, realmente é meio complicado. Na hora que a gente também está escrevendo as fórmulas matemáticas, a gente tem 2 modos de apresentar. Só um momento que eu vou aceitar uma pessoa. Bem, voltando então, a gente tem algumas formas de mostrar as fórmulas matemáticas no documento, né? A gente tem um modelo inline, que, como o nome já diz, seria um modelo na própria linha, e a gente escreve ele basicamente utilizando os cifrões e coloca a fórmula entre ele. Esse cifrão é um símbolo que representa a matemática, né, dentro do Overleaf, né, do LaTeX. Então, tudo que a gente colocar dentro dele vai ser considerado como uma fórmula. A gente também tem um modelo display que é um pouco mais destacado a nossa fórmula que a gente coloca. Ele, para a gente, diferente da maneira inline, a gente vai ter que colocar uma contrabarra dentro de colchete, fechar a contrabarra no final, com colchete também, e colocar a fórmula dentro dela, igual a gente faz na maneira inline. A diferença é que o modelo inline vai ficar dentro da linha, na mesma linha assim, e o modelo display vai ficar centralizado, tendo um pouco mais de destaque. A gente também tem algumas mais formas de representar essas equações. A gente pode utilizar essa tag aqui, begin equation, seria basicamente, ela vai numerar as fórmulas, então a gente pode colocar uma fórmula dentro dessa parte, embaixo outra, e vai ficar numerada como fórmula 1 e fórmula 2. A gente utiliza mais essa daqui quando a gente precisa fazer as referências dentro do nosso documento. A gente também tem as formas alinhadas, né, que seriam o align e o getter, que são basicamente maneiras de alinhamento que a gente tem nessas fórmulas, também elas são numeradas. O align basicamente vai ficar todos alinhados, então eles vão começar do mesmo local e vão divergir um pouco no final.
e o gather, basicamente, eles ficam alinhados só que no centro da tela. É a principal diferença deles. Alguns conceitos que a gente utiliza bastante também, a gente pode representar matrizes, né, dentro do overleaf, né, do LaTeX, utilizando também dentro dessa tag aqui, que seria contra colchetes, e fechando tudo, começando uma B-matrix, né, no caso, colocando os elementos, né. Então, no caso, a gente separa as colunas com o E comercial, que seria esse Ezinho aqui. Então, se a gente quer colocar dois elementos, como aqui o exemplo, seria A e comercial B, que seria coluna 1, coluna 2. Se a gente quisesse colocar um terceiro elemento, a gente teria que colocar outro E comercial aqui, e logo em seguida a gente coloca o elemento. Essa barra aqui, ela... Opa, só um momento. Vou aceitar mais uma pessoa aqui. Certo. Então, voltando aqui, pessoal. Então, basicamente, para fazer essa representação da matriz, as colunas são divididas entre o E comercial. Então, se a gente quer colocar mais colunas, a gente vai colocar mais valores entre o E comercial, né, adicionando mais. Então, seria A, E comercial B, E comercial C. No caso, aí seria uma matriz com 3 colunas. E para fazer a separação pelas linhas, né, a gente utiliza a barra. Então, toda vez que a gente utilizar essa quebra de linha, ele vai descer o elemento, né? Isso aí a gente já viu tanto para as tabelas, que foram mostradas pela Vanessa na aula passada, mas é dessa forma que a gente utiliza para fazer a separação. Quanto mais, né, se a gente quisesse colocar uma terceira linha aqui, por exemplo, a gente adicionaria um barra aqui do lado e colocaria os elementos embaixo também, da mesma forma. E como todas as tags que a gente tem que fechar ela uma hora. Então, a gente utiliza também o end e o bmatrix, no caso. As funções também a gente utiliza essa forma também, inicia declarando que é uma forma matemática. Era só um momento, tem mais uma pessoa querendo entrar, pessoal. Boa noite para vocês que entraram depois. Eu estou passando agora as matérias que a gente vai utilizando pelos slides, mas logo em seguida eu vou mostrar dentro do Overleaf. Vai ser um pouco mais prático, um pouco mais fácil de vocês entenderem. A aula hoje, basicamente, seria matemática e referências e citações, né? Seriam 3 elementos principais. Essa parte que a gente está aqui é a matemática. Bem, dando continuação no que eu estava dizendo, a gente inicia também as funções com a tagzinha de matemática, seria a contrabarra e o colchete, e logo em seguida a gente pode colocar o que a gente quer na função, né? Aqui fica um pouco difícil de vocês visualizarem, pelo Overleaf é um pouco mais fácil, eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Mas, basicamente, a gente tem várias funções. Função por partes também, né, que seria basicamente aquela função que fica, não posso falar, dividida, né, entre as chaves. A gente também utiliza o cases, a tag case, mas utilizando a função. Mas daí tudo maneiras mais fáceis de ver. Derivadas também, a gente tem uma forma de demonstrar. Essas tudo são elementos presentes naqueles pacotes que eu falei no começo da aula. Então, se a gente precisa fazer a adição desses pacotes para a gente estar conseguindo essa representação. Sem fazer essa adição, a gente vai ter os elementos mais perdidos no nosso documento, não vão ter a forma que a gente deseja. Integral também, basicamente a gente consegue utilizar todas essas formas, esses símbolos matemáticos, de maneira bem mais fácil. Alguns símbolos comuns também, né, como o somatório, né, então seria aquele ezinho meio diferente, produto, integral, estou repetindo aqui, mas basicamente a gente consegue realizar essas demonstrações. Passando por uma parte que, pelo menos eu, considero um pouco mais essencial a gente saber utilizar, seria a parte de citações, referências e referências cruzadas. O que são isso, né? As citações é basicamente aquela parte que a gente cita conteúdos de outros autores, né? Para conseguir validar os nossos argumentos dentro do nosso artigo, do nosso trabalho em si. As referências, elas seriam tanto para saber de onde você pegou essa citação, quanto também a gente referenciar próprios elementos do nosso documento, que seriam as referências cruzadas. Então, o que seria isso? Por exemplo, a gente tem uma tabela, que até a Vanessa mostrou na última aula, então a gente nomeia essa tabela,
e baseando-se na referência cruzada, a gente consegue estar conseguindo demonstrar de maneira melhor o nosso conteúdo para o leitor, né? Primeiramente, a gente também tem que fazer algumas adições no preâmbulo. Basicamente, seriam esse primeiro pacote aqui, que seria para a gente utilizar um modelo de citação BibLaTeX, seria a forma que a gente vai utilizar para estar fazendo essas citações. Eu também gosto de utilizar esse pacote aqui, que seria o pacote para se referenciar mais fácil pelo texto. O que seria isso? Quando a gente utiliza esse pacote, o leitor, quando faz o download do nosso PDF, por exemplo, a partir do momento que ele clica no que foi referenciado, citado, ele já é levado direto para lá, sem a gente ter que procurar. Então, seria uma forma mais fácil. Tipo, você referenciou um autor, você coloca a citação, clicando nessa própria citação, ele já vai mostrar para a gente qual é a referência. E, por final, para fazer essas citações, a gente tem que também adicionar esse último, que seria o ADD BibResource. Basicamente, essa daí é a parte que a gente vai estar colocando o nosso arquivo de citações e referências, né? Nesse meu caso, o arquivo exemplo que eu coloquei seria bibliografia.bib. Esse arquivo bibliografia foi eu que criei. Eu vou mostrar para vocês como criar na hora. Então, não é regra ser bibliografia. Você pode colocar o nome que vocês quiserem na hora. Como eu falei aqui, a gente tem a nossa parte principal, onde o nosso texto fica à esquerda do overleaf. A gente cria um novo arquivo. A gente nomeia, dá o nome que a gente quer, e coloca um ponto .bib no final, que ele já vai entender que é um conteúdo de referência e citações. No final, a gente consegue fazer a inserção do que a gente quer dentro dele. Dando continuidade, né? No caso, entrando dentro do nosso arquivo bib, a gente consegue fazer, por exemplo, nosso formato de citações. Eu vou mostrar alguns exemplos também na prática para vocês aqui, como a gente faz para conseguir pegar essas citações, né, esse formato, diretamente no Google Acadêmico, onde vocês quiserem. Dentro desse daqui, o modelo é dividido dessa forma. A gente vai colocar o tipo, como artigo, né, article, ou jornais, revistas. A gente tem vários tipos diferentes de citações que a gente também tem que colocar o tipo certo. Esse autor 2024 aqui é basicamente o identificador que a gente tem para a citação. Posso colocar o identificador que eu quiser. Posso colocar, por exemplo, artigo, aí eu abro a chave e coloco o meu nome. Aqui, a parte de baixo aqui já começa as informações referentes a essa citação, né? Então, seria o nome do autor, o título, onde está sendo publicado, né? Por exemplo, o ano, o volume e as páginas. Essa parte toda já é nos dado quando a gente pega essa referência na internet. Então, em grande maioria das vezes, a gente já vai estar com essa parte pronta, literalmente só copiar e colar. Para utilizar essa parte, né, a gente utiliza a tag /cite, né, que seria basicamente a parte de citação. Essa parte do /cite seria, a gente vai colocar essa tag e colocar o nome que a gente deu, então seria aquele primeiro nomezinho que a gente colocou dentro dessa tag. Então, nesse caso, ó, cite autor 2024. Na hora ele vai mostrar para a gente o formato, né, no caso vai aparecer referência 1, e no final a gente utiliza esse print bibliography, que no caso ele vai mostrar as referências ordenadas, né? Que seria basicamente essa parte aqui à direita. Por final, também a gente pode utilizar as partes das referências cruzadas, né? Que seriam, como a Vanessa mostrou na aula passada, com a tabela ou com a imagem. A gente consegue utilizar também para várias coisas. Por exemplo, aqui, aquela equação numerada que eu citei anteriormente, a gente também consegue dar um nome para ela. Não é necessário, você não precisa dar um nome. Mas se você quiser referenciar ela em algum momento do texto, a gente pode dar um nome com uma barra label, colocar o nome que a gente quiser. Então, a equação aqui é que Einstein, e no final a gente só chama essa referência utilizando um /ref. Então, a gente vai colocar aqui EQ, Einstein dentro. No final, a gente já vai ser direcionado, quando a gente clicar, para essa parte do nosso texto. Aqui, por exemplo, também seria a parte de figuras, né, que a gente consegue fazer isso daí. A Vanessa chegou a falar um pouco na aula passada, já mostrar, mas a regra é basicamente a mesma. É dessa forma que a gente faz as referências cruzadas, citações. Eu vou passar para a parte prática aqui, só um momento. Deixa eu só aceitar que mais uma pessoa pediu para entrar.
Então, pessoal, eu vou mostrar aqui um pouco, na prática, tudo que eu falei. Boa noite para quem entrou agora. Eu falei um pouco agora por cima do conteúdo dessa aula, né? Eu falei mais ou menos, apresentei o que a gente vai ver. E agora eu vou mostrar no arquivo, né, do Overleaf de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui, por exemplo, eu já deixei uma aula pré-pronta para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Vou começar, então, pela parte da matemática aqui. A gente não vai precisar dessa parte à esquerda, por enquanto. Bem, como eu falei aqui, a gente faz a adição dos pacotes, né? Seria o Graph, o ASMath, etc. Utiliza também essa parte aqui seria referente às citações, pode utilizar esses três. Essas partes aqui seriam os títulos que já são criados no nosso documento, né? E por fim, a gente aqui vai começar a fazer os teoremas. Esses teoremas, como eu falei, eles não podem ficar dentro do documento. A gente quer eles lá de fora, né? No preâmbulo que a gente chama, que é a parte de cima. Então, aqui, na prática, como que é? A gente vai colocar um novo teorema, né? A tag new theorem, colocar um identificador, que nesse caso seria teor, e o que ele é, que no caso é um teorema. Dentro do documento, a gente pode começar aqui. Eu comecei uma sessão para mostrar essa parte, e aqui seria o início. Ó. Então, eu dou um begin do teor, nesse caso aqui, por exemplo, vou dar um begin aqui, colocar o teorema, quando eu der um enter, ele já vai abrir a tag para a gente. Aqui eu vou colocar só um teorema 1, nesse caso para vocês verem. Quando eu recompilar aqui, ele vai vir aqui para cima, que foi onde eu coloquei, vai ser nomeado como teorema 1. Embaixo, logo em seguida, a gente já tem outro teorema, né, outro teor. E nele já vai ser numerado automaticamente, como teorema 2. Então, essa parte de numeração a gente não precisa se preocupar, que ele já faz isso direto. Só que, diferentemente, se a gente utiliza, por exemplo, mesmo sendo um teorema de definição que a gente está utilizando, ele não entra se a gente utilizar ele dentro do texto do nosso documento, ele não vai ser contabilizado como definição 3. Como ele é a primeira definição que a gente está utilizando, ele vai ser contabilizado como 1 também. Então, por exemplo, aqui a gente tem um begin def, que seria o nome que eu dei para definição. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, outro begin, utilizar aqui um def, já vai direto, colocar definição 2. Na hora que eu recompilar, ele vai aparecer aqui embaixo como a definição 2 já numerada. Isso daí, independente da ordem. Ó. Por exemplo, aqui embaixo, um exemplo de proposição, mas é a mesma coisa, coloquei outro teorema. Então, debaixo desse teorema aqui, a gente já vai, no local do texto, ele vai ser numerado como teorema 3, também indiretamente, né? Ele vai fazer essa checagem para a gente. Como seria esse daqui? Para que eu vou utilizar? Por exemplo, eu quero criar um exemplo. Então, vou aqui em New Theorem, utilizando aqui, vou colocar uma letra minúscula melhor. Exemplo seria exemplos, por exemplo. Na hora que eu crio, então, aqui, vou ter debaixo dessa section, se eu coloco aqui um begin. Só um momento. Quando eu for colocar aqui, então, alguma coisa, texto de exemplo, por exemplo, ele vai aparecer aqui para a gente também como um exemplo. Os textos, como padrão, eles vêm em itálico já, que estão dentro desses teoremas, mas, como eu falei, a gente consegue fazer essas alterações e a gente pode utilizar para várias funcionalidades, não precisa ser apenas para matemática, né, como teoremas. Bem, passar um pouco aqui para a próxima parte, então, seria basicamente, a gente tem também as fórmulas matemáticas que a gente utiliza dentro das tags de cifrão, para poder mostrar. Então, aqui a gente está mostrando se A for menor que B. A gente vai ter a gente tem que colocar dentro dessa tag de cifrão que ele vai estar representando a matemática para a gente dentro do LaTeX. Como eu falei aqui, por exemplo, ó, a gente tem veja o teorema 2 para um exemplo específico. Quando eu clico aqui, ele já vai levar a gente para o teorema 2. Ó. No caso, ele desceu porque ele estava embaixo, mas ele vai nos levar diretamente para o nosso teorema 2, sem ter a necessidade de a gente procurar qual que é o teorema, por causa da referência que a gente está utilizando aqui em cima. As fórmulas básicas, né, como eu falei, a fórmula inline, deixa eu só pegar aqui a parte, beleza?
Então, aqui a gente vai ter o modelo inline para a gente, que seria essa parte aqui, que a gente utiliza o cifrão, coloca os elementos dentro, então E igual a MC ao quadrado. Para representar o quadrado, a gente tem que utilizar o chapéuzinho, basicamente, para poder colocar o número elevado. Então, se a gente colocar um 3 aqui, a gente vai ver que um 5, por exemplo, a gente vai ver que vai alterar aqui. Mas aí fica a sua escolha, seu critério. Como eu falei, o modelo inline, ele vai ficar na mesma linha, e o modelo que seria o modo display, ele vai dar um pouco mais de foco, de ênfase na nossa forma, ele desce para a gente aqui, mesmo eu tendo colocado na mesma linha, ele vai para a linha de baixo, que é para ter um pouco mais de foco. Como eu falei aqui, essas equações elas não têm numeração e elas não conseguem ser referenciadas direito. Então, para isso daqui, a gente consegue utilizar as equações numeradas, que seria, por exemplo, esse exemplo aqui, e colocando a própria aqui, a gente dá um begin e a equation, seria basicamente a gente começar a equação, e tudo que, nesse caso, a gente não precisa colocar os símbolos matemáticos, né? A gente não precisa colocar o cifrão, por exemplo, ele já vai nos dar essa forma aqui numerada, que seria basicamente essa parte aqui no nosso documento. Então, a gente vai ter essa forma um pouco mais separada, que a gente vai ter esse controle de qual que é a forma que a gente está utilizando. Se a gente embaixo colocar uma outra equação, né, outro begin equation, no caso aqui eu vou colocar só alguma coisa aqui para diferenciar, ele também vai nos dar essa equação do jeito que a gente colocou, só que vai estar já como segunda equação, né, que foi a equação 2 que a gente utilizou. E a mesma coisa, a gente pode utilizar aqui a referência, por exemplo, veja a equação 1, quando a gente clica nela, já não vai dar para a gente direcionamento para a nossa equação 1. Agora a gente tem as equações alinhadas, que é basicamente aquele que eu falei, que são os align e o getter. A fórmula do align, se a gente dá um begin e align mesmo, sem muito segredo, a gente coloca o elemento e dentro dele, para fazer a separação do igual, a gente precisa colocar o e comercial, senão ele vai quebrar. Nesse caso, ele não vai ficar alinhado corretamente. Então, a gente vai colocar o elemento 1, o igual, no caso onde a gente quer, e a continuidade depois do igual. Mas, para isso, a gente precisa colocar o e comercial antes do igual. Para fazer a separação, né, no caso, a quebra de linha, para continuar esse alinhamento, a gente utiliza a barra, que seria a quebra de linha. Então, aqui a gente pode colocar outro exemplo. Vou colocar aqui A, colocar o e comercial também aqui, outro igual, A igual a B, por exemplo, só. E a gente não precisa colocar a quebra de linha no último. Aqui ela vai aparecer nessa parte aqui também numerada, só que vai aparecer como numerado como 5. Que é A igual a B, todos começando do mesmo lado. O gather é basicamente a mesma coisa que o align, só que a diferença é que eles vão ser sempre centralizados na nossa página. Então ele vai fazer esse alinhamento, só que não começando na mesma posição. A mesma coisa que a parte de cima, né? Eu posso só copiar aqui, dar mais um barra, colocar aqui embaixo. Não preciso do e-comercial nessa forma aqui. E quando eu colocar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo também centralizado, sem problemas pra gente. E todas com a numeração certa, para a gente conseguir fazer essa referência mais para frente. A parte de matrizes, então, a gente tem um exemplo, a gente precisa começar como uma forma matemática, que seria basicamente contrabarra e o colchetes, e fechar a mesma coisa utilizando o contrabarra e o colchete, só que fechando dessa vez. A gente dá um begin bmatrix, e basicamente o formato que a gente coloca, ele é separado pelos e-comerciais, que seriam separações de colunas, e a barra na quebra de linha para separar as linhas. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma matriz 2x2, está representada aqui a ABCD. Se eu quisesse colocar mais elementos nela, por exemplo, mais uma coluna, a gente dá mais um e-comercial e pode colocar quantos elementos a gente quiser. Então, se eu, por exemplo, colocar 2 e-comerciais aqui, 1, 2, na hora que eu voltar aqui, a nossa matriz vai estar feita. E como não tem mais nenhum elemento separando aqui, nenhum e-comercial, vai ficar vazio nos lugares que eu não coloquei nada. Então, se a gente precisar que seja um 0, por exemplo, a gente tem que deixar bem claro colocando o elemento. Mas a gente não precisa se prender a isso. Por exemplo, desse jeito. Nesse caso aqui agora, a nossa matriz vai ficar completa. E a gente pode também adicionar outra linha, né? Por exemplo, colocando mais uma contrabarra depois e 2 contrabarras no caso, para fazer essa quebra de linha e começar a inserir mais elementos, né? Então aqui a gente pode colocar 5, comercial 0, comercial 0 e comercial. Então aqui no caso a gente completou mais uma linha aqui na nossa matriz.
A parte de funções, né, que eu estava citando, no caso, a gente coloca também a tag de matemática, e dentro daqui a gente tem uma parte já pré-definida que a função, você pode colocar o f e o x dentro de parênteses, que ele já vai nos dar o f, né, de função mais detalhado. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, fica mais fácil de vocês verem. Ok. Então aqui a gente tem a parte de função, e para a gente utilizar o seno, né, no caso, e o cosseno, a gente tem que utilizar essa barra antes, porque senão ele não vai mostrar para a gente da maneira correta. Se eu utilizar aqui, ele vai ficar... por mais que aqui a visual para a gente seja correto, o overleaf, né, o latex em si, ele tem alguns quesitos que são um pouco chatos para a gente. Por exemplo, se a gente quer utilizar só um e-comercial aqui, a gente não consegue. Ele não vai aparecer nada para a gente aqui, vai dar uma quebradinha. Se a gente quer mostrar o e-comercial no nosso documento, a gente precisa colocar uma contrabarra antes para representar o e-comercial, senão ele vai ler como um comando. Então aqui a gente tem o e-comercial logo depois. Se a gente não faz essa adição, a gente não consegue utilizar. Mas é a mesma coisa para alguns elementos. Tipo, por exemplo, seno cosseno, ele vai ler como palavra, como uma palavra em si. Se a gente utilizar a contrabarra, ele vai ler como elemento. Então, a mudança não parece ser tão visual assim, mas para algumas coisas que a gente está utilizando, pode afetar o desempenho, dar até um problema na hora que a gente está fazendo. Basicamente aqui também a gente pode utilizar a função por partes, né? Então a gente utiliza o mesmo símbolo matemático para começar, não vou começar por lá, não vou falar mais dessa parte. Utiliza o f de x também, vai dar o início à função. E dentro desse f de x a gente começa uma tag begin com cases, né? Que seriam os casos que a gente tem. Então toda vez que a gente quer adicionar um caso aqui, a gente tem algumas partes específicas, ó, por exemplo, o x nesse caso está menor ou igual a 0, a gente tem que utilizar o /GE, são algumas tags específicas que tem. A gente consegue utilizar o maior ou menor normalmente, né, baseado no teclado, mas se a gente quer utilizar o maior ou igual, a gente precisa utilizar essas tags que são um pouco desconhecidas para a gente, né, mas daí com o tempo a gente vai pegando. E basicamente para fazer cada caso a gente também utiliza a separação por //. Então a gente faz essa separação da mesma maneira que a matriz, por exemplo. A gente também tem aqui, por exemplo, as derivadas. Então, não tem muito segredo também. A gente utiliza a tag frac, /frac, no caso, que ele vai fazer como se fosse uma fração para a gente, já vai deixar pronto para a gente o que a gente está querendo, no caso. Integral, também sem muito segredo, a gente utiliza o /int. O pi aqui, por exemplo, a gente tem já a tag certa para pi, então a gente não coloca o símbolo, ou 3,14, por exemplo, a gente já utiliza o /pi, e a mesma coisa que a gente tem aqui para o final. Então, por mais que pareçam diferentes, elas todas têm o mesmo padrão. Então, se você sabe fazer alguma coisa, não vai ser tão diferente fazer o outro símbolo, por exemplo. E alguns outros símbolos matemáticos são bem comuns para a gente, seria basicamente somatório, a gente utiliza o /sum. Nesse caso aqui, a gente está utilizando a forma na mesma linha, então a gente está utilizando o cifrão, produto também, integral, ó, a gente pode utilizar na mesma linha também, então a gente utiliza com base no cifrão, que aí ele não vai ter tanto foco como o de cima, mas o resultado é o mesmo, praticamente. Dando continuidade aqui, então, vamos para a parte de referência e citação, que acho que é a parte mais importante que a gente costuma utilizar muito. Vou mostrar um exemplo bem prático dessa parte de referências e citações para vocês. Então, vamos dar um início aqui, então. Como eu falei, a gente adiciona esses pacotes aqui no nosso preâmbulo, que seria o pacote do BibLatex, o pacote de referência, né, que seria o hyperref. Essa parte que seriam basicamente as cores das referências que a gente tem aqui, e adicionar por final qual que vai ser o nome do nosso arquivo de referências, né, de citações. Nesse caso, eu criei o arquivo bibliografia. Eu posso vir aqui, por exemplo, dar um rename, vou colocar
citações. Vou colocar só cita, tá mais rápido. Quando eu der um recompile, aqui já começou a dar algum problema, porque não tem. E as referências também já não ficam tão corretas. A gente precisa fazer essa alteração aqui no nosso preâmbulo também, para poder estar podendo ler o nosso arquivo .bib. Dentro desse arquivo aqui, a gente consegue utilizar, então, e mostrar para a gente as citações que a gente tem. Nesse caso aqui, eu coloquei dois, é a mesma coisa, só mudei a tag de reconhecimento, eu coloquei um autor 2024 e outro autor 2025, para mostrar aqui no final, na parte de referência, que só vai mostrar a citação 1. Que no caso aqui, para vocês não vão conseguir ver, mas vai ser o 2024 que eu coloquei. Porque no texto, em nenhum momento, a gente utiliza esse daqui. Então, não faz sentido você colocar ele como referência. Então, se a gente não cita, ele não vai aparecer nas referências também. Então, a gente tem que fazer essa citação para conseguir ter controle disso. Bem, vou mostrar aqui um pouco mais na prática, então. A gente pode vir aqui na parte de referências citações. A parte de figuras, né, que a gente já viu na última aula. Então, a gente tem a citação aqui no caso do autor. Então, essa daqui seria a citação do autor. Ele está em vermelho. Quando a gente clicar aqui, ele já vai descer. No caso, não vai mostrar porque a gente não tem mais página, mas ele veio para essa parte aqui, que seria essa referência que a gente está utilizando. Seria a citação do autor 2024. A gente também pode utilizar aqui a referência da figura. Então, por mais que a figura esteja aqui embaixo, a gente consegue citar ela antes de aparecer para a gente no nosso texto, né? Então, se eu utilizo a referência da figura, que seria a figura exemplo, a gente consegue ser direcionado para ela, né? Então, se eu vim aqui para cima, por exemplo, e clicar aqui, ele vai nos jogar para a imagem que a gente tem. E a mesma coisa com a tabela, no caso. Eu nomeei a tabela aqui como tabela exemplo. Quando eu clico aqui, que seria, e a tabela 1, ela já vai direto para a gente aqui na tabela que a gente tem. Por isso que é muito importante a gente fazer essa identificação, a gente colocar as legendas e colocar também um nome para os nossos elementos. Porque acaba que se a gente não coloca, a gente acaba não conseguindo fazer as referências que para um artigo acadêmico, por exemplo, pode deixar até os revisores com um pouco de raiva da gente, né? Nem podendo, tem que ter essa referência. Mas a gente pode utilizar essa referência cruzada, que a gente chama, para qualquer elemento que a gente tem praticamente dentro do nosso documento. Então, a gente pode referenciar tudo que a gente quiser, figuras, tabelas, gráficos. O importante é realmente estar mantendo essas referências. Vou mostrar agora a parte para vocês, como que a gente faz para obter essas referências, né? Porque a gente precisa pegar uma referência do tipo BIB, especificamente, senão a gente não vai conseguir. Então, a gente vou utilizar aqui, por exemplo, o Google Acadêmico, né? Então, a gente pode procurar aqui, vou procurar alguma coisa como um tema qualquer, como tecnologia. Vamos pegar aqui, por exemplo, um PDF, o que é a filosofia da tecnologia. A gente pode ler, mas se a gente já leu, só está querendo fazer a citação, clicando aqui na parte de citar, a gente já vai ter o formato bibliotex aqui embaixo. Basicamente, a gente vai clicar nele, e ele já vai dar para a gente certinho o formato que a gente tem que copiar e colar lá dentro do nosso arquivo .bib. Então, vindo aqui embaixo, só dou um Ctrl+C, Ctrl+V, e já vai nos voltar aqui para a gente a parte certinha. Então, quando eu venho aqui no texto, vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil de ver. Antes da seção teorema aqui, eu vou colocar um exemplo de citação, utilizar o /cite, e aqui a gente já tem as opções de citação que a gente tem. Então, vou citar aquele artigo que a gente pegou aqui. Na hora que eu der a recompilar o texto, só carregar aqui um pouco, está um pouco lento. A gente já vai dar o exemplo de citação, e aqui está como 2, porque a citação 1 seria o que eu coloquei primeiro, né? Aqui. Mas quando a gente vem, ele já aparece aqui na parte de referência no final do nosso texto, por exemplo. Essa parte de referência, ela não precisa obrigatoriamente ficar no final do texto. Ele é uma tagzinha que a gente utiliza que seria print bibliography.
Então, basicamente, essa partezinha aqui faz referência a toda essa parte aqui, por conta dessa parte. Então, isso é uma forma muito fácil, assim, até que é mais tranquila de você fazer citações no texto para conseguir ter essa referência no LaTeX é mais fácil do que se a gente fosse fazer na mão, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, um artigo que eu escrevi que utiliza muito dessa parte para ficar mais fácil dessa parte de referência, etc. Então, quando a gente está fazendo um artigo acadêmico utilizando o overleaf, acontece que fica muito mais prático da gente estar controlando o que a gente quer colocar. Vou dar até que tem até uma coisa que eu vou mostrar para vocês na nossa última aula, que seria uma facilitação que a gente tem para ter o controle, mas eu não vou mostrar agora para vocês. Cada simpósio, cada lugar onde vocês forem publicar artigos pode ter um template próprio deles, né? No caso, esse daqui que eu segui um template específico. Então, você tem que ficar também bem esperto com qual tipo de template que a gente utilizar, porque senão pode até ser recusado o artigo por conta de falta de atenção mesmo. Mas aqui, por exemplo, a gente coloca as referências todas aqui no final do texto, a gente utiliza muitas referências, então a gente não precisa ter o controle do que a gente está colocando. A gente precisa ter o controle, mas enfim, a gente não precisa ter tanta atenção no que a gente está colocando, porque no LaTeX ele já faz de uma maneira direta e padronizada. Então, tudo que a gente precisar colocar, a gente só utiliza o /cite, que já vai aparecer para a gente. Que, por exemplo, então seria o arquivo do .bib que a gente está utilizando. Tem muita coisa aqui, acaba que, por mais que seja um facilitador, vocês também precisam ter um pouco de organização na hora de estar colocando, tentar utilizar alguma ordem específica, por exemplo, de uma ordem alfabética, para vocês terem esse controle. Mas, basicamente, se você está com o que você precisa dentro do arquivo, se você for citar no texto, não vai ter problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu só ver se eu encontro, porque um pouco grande. Aqui, ó, vou colocar aqui como exemplo. Ó, a gente tem aqui no texto de background, a gente consegue citar aqui a referência 25. Então, se a gente clicar, ele já vai nos enviar direto para a referência 25, no caso está aqui em cima na direita. Então, para os revisores, quando eles estão fazendo essa leitura do seu artigo e vê que tem uma citação, eles clicam lá e já vão direto para a parte que você está referenciando, para eles terem esse controle. Então, é muito mais prático. Vamos voltar aqui para o arquivo que eu estava, aula 3. Vou mostrar para vocês aqui, eu acho que não está presente na aula, mas é uma coisa que vale a pena saber. No Overleaf, a gente tem um problema na hora que a gente está utilizando as aspas. Então, a gente pode utilizar, se a gente utiliza, deixa eu colocar uma section aqui, uma section nova, aspas. Quando a gente utiliza as aspas normais, então, texto, fecha as aspas, na hora de mostrar aqui, aparentemente, à primeira vista, não vai ter problema. Só que se a gente der um zoom aqui, a gente verifica que as aspas não estão abrindo nem fechando direito. Para isso aqui no Overleaf, a gente tem que utilizar uma forma diferente. A gente utiliza duas aspas simples no começo. No final, acho que, se não me engano, é crase aspas simples. Então, a gente utiliza uma parte um pouco complicada, né, que não foi... Acho que posso utilizar aspas duplas. Calma aí que eu errei aqui, deixa eu pegar a parte certinha. Mas, como eu estava falando, as partes das aspas, elas precisam ter uma atenção própria, porque muitas vezes a gente está fazendo algum controle que a gente precisa colocar essas aspas, né? Alguma citação, falar alguma coisa, algum dado, e a gente acaba utilizando essas aspas. Então, a gente tem que ter esse controle para não deixar as aspas voando. Deixa eu pegar aqui certinho para vocês.
Aqui, acho que se eu não me engano é dessa forma aqui, então. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Acho que é crase, aspas simples e crase de novo, se não me engano. Vai crase, aspas simples. Crase, aspas simples. Acho que agora vai. Agora dessa forma aqui fica corretamente, as aspas abrindo e fechando certinho. Então é uma coisa chata, confesso que a primeira vez que eu estava escrevendo um artigo eu tive um pouco de dificuldades utilizando o overleaf para algumas coisas, alguns detalhes que a gente, quando está utilizando o Word mesmo, a gente não precisa prestar tanta atenção, né, como essa parte das aspas, que no Word vai direto. Mas o overleaf tem essa parte de você ter que colocar direitinho, senão o resultado final não vai ficar da maneira que você quer. Essa parte aqui não estava na parte dessa aula, foi só uma coisa que eu achei relevante comentar aqui. Nas próximas aulas a gente deve falar um pouco sobre isso também. Mas a aula de hoje é mais isso, pessoal.